Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos começando uma nova semana, certo? E nessa semana nós vamos concluir o que nós já havíamos feito na semana passada, que era o espelho da entrada, o poema narrativo, que conta uma história. Então, nós vamos fazer o exercício como funciona um poema narrativo. Na página 118. E o número 1, qual era a situação inicial? O que ele quer dizer com isso? Toda narração tem uma situação inicial. Essa situação inicial não acontece nada. É uma situação que situa a história que vai se desenrolar. Mas não há ainda conflito, não há quebra a expectativa, não há quebra da continuidade da rotina. Então, a situação inicial aí, ele se refere o que estava acontecendo, o que tinha, o que aconteceu, não aconteceu, como era a situação. Então, você vai dizer, vai ler lá, a entrada da mansão. Havia um grande espelho muito antigo, comprado pelo menos há mais de 80 anos. Então, até aí é uma situação inicial. Então, você vai dizer qual é a situação inicial. E aí vem a quebra dessa situação quando acontece uma coisa diferente. E qual é a coisa diferente que vai acontecer? Então, o que alterou essa situação? Que é a número 2. Então, você vai ler a segunda estrofe que fala: um rapaz belíssimo, empregado de alfaiate e nos domingos atleta diletante, lembrando que diletante é de vez em quando, que há uma atividade que não é profissional. Estava ali com um pacote. Então, esse é o início do conflito. E o início do conflito você vai descobrir na segunda estrofe. Aí vem a terceira, qual é a sequência de ações do rapaz? Então, você vai, a partir do momento que ele aparece, né, você vai contar ações, verbos de ação. O que aconteceu? Então, você vai ler, um rapaz belíssimo, empregado alfaiate, tarará, estava ali com o pacote. Então, um rapaz aparece com o pacote. Deu a alguém da casa, que o levou para dentro com o recibo. Então, qual é a segunda ação que acontece? É essa aí. Aí, o que acontece? Ele fica sozinho e qual é a próxima ação? Então, reparem, acercou-se do espelho e mirou-se para ajeitar a gravata. Essa seria a terceira ação do rapaz. Após 5 minutos, vem a próxima ação. Alguém lhe traz de volta, então, trouxeram o recibo e ele se foi. Então, essas são as ações que aconteceram, porque toda narração, seja poema, seja conto, seja romance, ela vai ter sempre uma situação inicial em que nada acontece, apenas situa onde ou como, de que maneira a história vai se passar. Aí há um conflito, que é o início, o início da quebra daquela situação normal, paralisada, aquela situação em que nada acontece. E aí vem uma sequência de ações. Essa sequência de ações, ela, numa narrativa, normalmente ela vai levar a um clímax, que é a parte mais emocionante, mais tensão da história. E a partir desse momento, a narração começa a se desenrolar, a história começa a se desenrolar para chegar num final, que é o desfecho. Então, ele pergunta, na número 4, transcreva do poema a expressão que indica o tempo aproximado de duração dessas ações. Então, aí você vai procurar no poema, né, eu não vou falar, mas se você ler o poema, você vai ver
que mais ou menos as ações se passam, e está escrito no poema quanto o tempo que as ações acontecem. Então, você releia o poema para descobrir. E a última, no desfecho do poema, que é o final, né, é apresentado um fato fantástico, fora da realidade, que resultou dessas ações. E qual é esse fato? Então, nesse final, eu vou ler o último estrofe, mas o antigo espelho que vira e revira nos seus longos anos de existência coisas e rostos aos milhares. Mas o antigo espelho agora se alegrava e exultava de haver mostrado sobre si por um instante a beleza culminante. Lembrando da rima interna, lembra? Instante com culminante. Bom, então a pergunta é, qual é o fato fantástico aí? Então, é um caso de que nós já estudamos essa figura de linguagem de personificação, certo? Que você vai descrever no seu caderninho. Um beijo.